numas eleições num contexto particularmente difícil e exigente, uma vez que estávamos num contexto de queda de um governo cujo presidente é suspeito de atos de corrupção e que tinha caído às mãos de uma moção de censura. Moção de censura é essa, apresentada e assumida pelo Chega. Hoje tivemos o resultado desse processo eleitoral, mas tivemos também o resultado que é um resultado moral. O Chega, em caso algum, cede nos seus princípios, em caso algum, cede na luta contra a corrupção e na exigência de pessoas à frente de governos nacionais ou regionais ou de autarquias que tenham que garantir os mínimos de integridade, os mínimos de transparência e os mínimos de coerência no exercício da sua função, que é servir o público e não servir-se do dinheiro público. Por isso, o Chega deu um exemplo de que é possível, em política, afirmar esses valores, afirmar esses princípios, sem táticas, sem taticismo, sem medo de eleições, sem medo do escrutínio ou a tentar ganhar nos gabinetes o que não se ganha nas urnas. O Chega assumiu uma posição de princípio e foi até ao fim com essa posição. Dissemos não à corrupção e assumimos essa posição numas eleições regionais difíceis, como aliás o fazemos a nível nacional, porque não temos receio nunca de ir a votos, mas mais do que isso, porque ao contrário do que se fez durante 50 anos, nós não vendemos as nossas convicções por qualquer cálculo eleitoral, por acharmos que vamos ter mais ou menos votos. Fazemos quando sentimos que quem está à frente dos governos não tem competência ou não tem o caráter para o fazer, ou quando sentimos que é preciso mudar de rumo, mesmo que isso custe ou votos ou mandatos. Mostramos e continuamos a mostrar a fibra de que fomos feitos. A fibra de que este partido é constituído. E por isso, tendo sido os autores, o Chega, da moção de censura que levou à convocação destas eleições, não podia de deixar 3 conclusões que me parecem fundamentais retirar hoje. 1. O Chega não subiu como gostaria de ter subido e solidificado o seu resultado e vencido estas eleições. O Chega Madeira e o seu presidente já o disseram hoje em declarações também feitas publicamente. O Chega assumiu a liderança da oposição a este governo de Miguel Albuquerque e continuaremos a rejeitar qualquer entendimento, qualquer ligação ou qualquer acordo possível com Miguel Albuquerque, porque não é mais votos ou menos votos que permitem determinar a capacidade de alguém para estar à frente de um governo. Miguel Albuquerque e a sua equipa não têm essa capacidade, não têm essas condições e estas eleições não nos demoveram nem nos mostraram o contrário. Por outro lado, se é verdade que o Chega elegeu 4 deputados na última eleição e agora elegeu 3, isso nunca é um resultado positivo. Nós não somos o PCP, que vê vitórias onde elas não existem ou vê meias derrotas em casos de derrotas. O Chega manteve-se forte no Parlamento Regional da Madeira. O Chega Madeira deu um exemplo de combatividade, de luta, de não ter medo de eleições, mas assegurámos uma votação expressiva e significativa no Parlamento Regional, mesmo no contexto em que um partido regional teve uma subida de votos significativa, num contexto em que o Partido Socialista deixa de ser o segundo partido mais votado e passa a terceiro, e em que o partido do governo, o PSD, estava, no fundo, sob ameaça de sobrevivência. Mesmo tendo sido os autores da moção de censura para defender a transparência na região autónoma da Madeira, o Chega foi a votos e muitos dos seus eleitores disseram presente, e muitos dos seus eleitores disseram confiamos em vós, e muitos dos seus eleitores deram-nos um estímulo para continuarmos esta luta. Por isso, como sempre fiz em toda a minha vida política e em toda a minha vida de líder do Chega, sempre assumimos os resultados e as suas consequências. Não era o resultado que desejávamos, era um resultado que esperávamos mais, mas é um resultado que nos deu
a certeza de que estamos no caminho certo quando alguns diziam que o Chega agora vai desaparecer, que o seu eleitorado vai fugir e que o seu eleitorado vai mostrar que quer a continuidade de Miguel Albuquerque. Durante muito tempo, durante muitas semanas, os analistas políticos disseram que quem apresenta moções de censura é gravemente penalizado. Vejam o que aconteceu nos anos 80 e nos anos 90. E não foi André Ventura, não o foi Chega penalizado. Conseguiu apresentar uma moção de censura, teve menos votos, conseguiu ser mesmo assim a quarta força mais votada do Parlamento Regional, manter-se uma força que evitou a maioria absoluta do PSD, quando o teve durante 40 anos, e conseguir passar a mensagem firme anticorrupção que passámos a nível regional e que assumimos a nível nacional. Acho que hoje ficou uma mensagem para o país todo e ficou também para Luís Montenegro, que é: o Chega não cede, o Chega não se vende, o Chega não vende os seus princípios por qualquer lugar ou por qualquer eleitoralismo. Mesmo quando os resultados não correm tão bem, nós assumimos esse resultado e continuamos tão firmes na luta contra a corrupção como estivemos em toda a nossa vida. Por isso, num certo sentido, deixem-me dizer isto, queríamos ter tido mais votos? Queríamos. E não me vão ouvir dizer o contrário. Queríamos ter tido um resultado mais forte? Queríamos. Mas assumimos que na dificuldade do contexto desta eleição regional, em que Bloco ficam à porta, PCP ficou de fora, o PAN ficou de fora, a Iniciativa Liberal elege, ao cair do pano, um deputado, o Chega, que foi o autor da moção de censura, repito, o autor da moção de censura, está solidamente entre os partidos mais votados da região autónoma da Madeira. São menos 5.000 votos. Este também foi um voto contra André Ventura que forçou esta moção de censura? O André Ventura não é candidato na Madeira. Mas O teve André Ventura da região, candidato a primeiro-ministro de Portugal. E o Chega nunca distribui ou evita responsabilidades. O primeiro responsável do resultado do partido é sempre o seu presidente. Sempre. Eu não vou fazer como Pedro Nuno Santos, nem como os outros. Eu sou mesmo um líder diferente. Em tudo. Em assumir as coisas, em assumir quando os resultados são bons e quando são menos bons. Eu ouvi há bocado outros líderes nacionais dizerem que esses são resultados regionais. E são resultados regionais. Mas o presidente de um partido é sempre a cara e a expressão desses resultados. E que leitura nacional pode ter para as eleições legislativas para o Chega? Também poderá ter este impacto no Chega? O Chega retirou destas eleições que, não obstante o contexto regional difícil e os votos que queria ter mais e não teve, e portanto tem que trabalhar mais para chegar a um resultado ainda melhor, retirou uma lição que eu espero que todos os analistas políticos também retirem esta noite. É que o país de 85 e 87 já não existe. O país dos anos 90 já não existe. O Chega, como disse, foi o autor desta moção de censura, não desapareceu do Parlamento Regional, nem sequer perdeu influência real, uma vez que agora também tinha 3 deputados no contexto regional, uma vez que uma deputada tinha passado a independente, e portanto isso nem sequer está em causa aqui, mas há uma lição que ficou para nós e que fica para os nossos adversários. Nós não cedemos 1 milímetro nas nossas convicções. Está a contestar... mesmo quando está em causa ter mais votos ou menos votos. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Que o Chega nunca toma decisões a pensar se vai ter menos votos ou mais votos. Entendemos e continuamos a entender que Miguel Albuquerque, suspeito de coisas graves no exercício de funções públicas, não pode ser presidente do Governo Regional. Entendíamos isso há 24 horas. Continuamos a entender isso agora. Mas não é o entendimento dos André Ventura a materiais. reafirmar aquela que foi a posição do Chega de apresentar uma moção de censura que acabou por levar à queda de Miguel Albuquerque, que, passados estes meses, ditou uma quase maioria absoluta ao líder do PSD.